Rodolfo, hoje nós vamos começar com um tema bastante interessante. Nós vamos falar de sonhos. Ótimo. A Marcela de Penedo nos escreveu perguntando como é que é essa coisa de sonhos. É Deus que manda? Como é que acontecem os sonhos? E eu gostaria de começar falando uma coisa para ela, né? O Winnicott fala lindamente sobre sonhos de uma maneira muito original. Ele trata os sonhos como uma forma de experiência. Uma experiência entre o imaginário e a realidade. Ele fala de os sonhos como um fenômeno transicional, algo que nos ajuda muito. E eu lembrei, Rodolfo, de um caso muito interessante que me foi trazido por um paciente há um tempo atrás e que ilustra bem isso. Ele tinha muito medo de assumir um cargo que o professor vivia dizendo para ele que iria nomeá-lo, que iria indicá-lo. E ele não se achava à altura. E sempre se questionava se devia pegar ou não. E uma vez ele sonhou que o professor começou a indicar 5 pessoas, 5 alunos. E que indicou o quinto, indicou o quarto, indicou o terceiro. E ele começou no sonho me descrever a angústia que ele sentiu no sonho e se não sobrar algum lugar para mim. E aí ele percebeu, pela experiência do sonho, o quanto ele estava motivado para o trabalho e só estava ansioso, com medo, que é natural, é uma coisa nova, uma crise até de aquisição, né? Será que eu vou dar conta e tudo? Mas o sonho deu força a ele para enfrentar. E ele mesmo acabou, ao relatar o sonho, fazendo essa compreensão. E o Winnicott mostra que não é preciso a gente interpretar, né, Rodolfo? Eu acho que a Denise já começou muito bem, né? Nós aqui, obviamente, somos 2 pessoas suspeitas, porque vamos sempre falar de Winnicott, né? Então ela começou da melhor maneira possível, mostrando uma das possíveis maneiras de se compreender o sonho, até contando essa experiência do paciente. E eu acho que a gente precisa entender que o sonho, por ser uma experiência humana, sempre intrigou a humanidade, né? Basta ver que na Bíblia há inúmeros relatos de pessoas, homens e mulheres, que têm sonhos, e os sonhos, de alguma maneira, os ajudava a viver alguma realidade. É que antigamente, não é? Lá no tempo da Bíblia, mas também os gregos, todos os povos, né? Porque todas as pessoas sonham, faz parte da vida. Então todos os povos, os mais antigos aos mais recentes, tentam entender isso. E também tem esse tipo de compreensão na Bíblia, porque a Bíblia é um texto religioso. Então é claro que ela vai falar sempre em termos religiosos da experiência humana. Acontece que a experiência humana, como o próprio ser humano, ela é complexa. A gente nunca pode dizer que ela é uma coisa só. Então não é porque a Bíblia, nos seus textos, atribui como Deus ajudando a pessoa através do sonho a perceber alguma coisa, a sentir alguma coisa, a resolver alguma coisa, que seja Deus diretamente mandando o sonho ou fabricando o conteúdo do sonho. Para um povo religioso, é claro que o sonho também vai ser mensagem das divindades, ou de Deus, ou do sagrado, como também foi para os gregos e assim por diante. Com o nascimento da psicanálise, no início começou bem com o Winnicott, que é um eminente psicanalista, o Freud se deu conta, né, que sonhar fazia parte do conteúdo da própria pessoa, né? Então, ele foi por um caminho, o Winnicott ampliou, e a nosso ver, por isso nós somos suspeitas, como eu falei, como eu brinquei, nós consideramos ainda melhor, né? Mas Freud inicialmente tomou essa ideia de que o sonho era, de alguma maneira, a possibilidade de lidar com um desejo que eu tenho e que eu não lido com ele quando estou acordado. Mesmo que o Winnicott tenha ampliado, e muito bem ampliado, a questão do sonho, o importante
é que a psicanálise trouxe o sonho para ser lidado, compreendido, enxergado como algo que pertence àquele que sonha. O sonho é meu, né? Ele tem a ver com o que eu já vivi, ele tem a ver com o que eu vivo, ele pode ter a ver com o que eu vou viver. Denise contou o exemplo do paciente, que sonha porque está se preparando para viver. Mas alguém pode sonhar também coisas que já viveu e que ainda não resolveu bem, ainda tumultua. Ou pode sonhar inclusive com coisas que está vivendo. Então o sonho, ele acompanha a dinâmica da vida. Eu diria a temporalidade do ser humano. Ele pode falar do passado, do presente ou do futuro, mas é sempre de quem sonha. E ele, o sonho, pode ter múltiplos sentidos. Também não tem essa, né, Denise, da pessoa que vem para análise e acha que a gente vai ter uma resposta, ter uma cartilha sobre o sonho. Né? Ah, sonhar com um cavalo é não sei o quê. Não tem isso. Né? Então a gente sabe hoje que o sonho não é revelação divina, ele pertence a gente, à natureza humana. Só que também não tem um catálogo para interpretar. E também tem aquele que é corriqueiro, né, Rodolfo? Aquele que banal. Que é banal, que é do clube, né? E isso nos ajuda muito, né? Sonhar é uma coisa importante. Acho que a gente pode concluir esse assunto, né? Eu diria, usando o Winnicott, sonhar é uma experiência tão prazerosa, não só porque realiza o desejo, como Freud falou, mas porque é uma experiência lúdica, é de brincar. O sonho ajuda, inclusive, porque sonhar é como brincar. Ele é essencial para a vida. Verdade. Agora nós temos outro tema também muito importante. A Vanessa, de São José dos Campos, nos pergunta como falar da separação do casal para os filhos. E ela conta que há um agravante. O motivo da separação é porque o pai mexe com droga. Então, como falar sobre isso? Bom, minha amiga, o que eu acho fundamental é que você fale a verdade de uma maneira que a criança suporte, que seja da linguagem dela. Agora, é muito importante, não sei se o Rodolfo vai concordar comigo depois, mas acho muito importante não diminuir a figura do pai. Mostrar que o pai está com problemas, que o pai está adoecido, que o pai precisa se tratar, que para que a família não sofra mais do que vem sofrendo, ela decidiu separar, mas que ela espera que o pai se recupere, que vá se cuidar. Tudo isso é muito importante para que a criança não perca confiança nos adultos, perceba que apesar da separação, os adultos continuam a amando e também sinta preservada a imagem de ambos os pais. E, se possível, zelem pelas famílias, para que não se perca o contato entre avós, porque isso é fundamental para a criança, né, Rodolfo? Primeira coisa que eu queria dizer, Denise, te escutando, que você está orientando, acho que da melhor maneira possível, é até elogiá-la, porque a gente sabe que não é fácil se separar. Com certeza. Né? E eu senti na pergunta dela, quando você ia ali formulando, lendo, que inclusive ela deve ter se separado motivada pelo filho, né? Porque não é fácil para uma mãe ver que a dependência química do seu marido, do pai, já chega a influenciar a dinâmica familiar e, obviamente, a criança. Né? Então, a primeira coisa é te dizer que não deve ter sido fácil tomar essa decisão. Eu sempre gosto de frisar que separar é mais difícil do que se imagina. Né? Com certeza. As pessoas, infelizmente, têm a mania de dizer que hoje as pessoas se separam por nada. E não é verdade. Só quem passa pelo processo de se separar sabe o quanto se esperou, se tentou, se conversou, se brigou e se lutou. Então a primeira coisa... Principalmente quando há filhos. Principalmente quando há filhos, sem dúvida nenhuma.
Então eu fiquei imaginando o drama dela para chegar ao ponto de se separar, é porque de fato não devia mais haver possibilidade. Porque a gente também sabe que conviver com um dependente, seja ele de álcool, drogas ou até de jogo, seja do que for, é extremamente desagregador da vida familiar. Então, para você ter chegado, minha amiga, nesse ponto, eu imagino que você se deu conta que não era mais possível para você e para o seu filho, né? E eu estou te dizendo tudo isso porque acho que você deve falar, como a Denise comentou, inclusive falando isso para o seu filho, que o pai dele está doente, que o pai dele precisa de ajuda, mas que não é por isso que eles tinham que ficar juntos, porque senão todo mundo ia ficar doente também. Isso. Né? Porque eu acho que ele precisa entender que, embora o pai dele precise de ajuda, o pai dele esteja doente, se você ficasse com ele, você ia ficar doente e ele, o seu filho, também. Então você tem que dizer, olha, é difícil, né? A gente não gostaria, mas às vezes tem que se fazer isso para que não afete todo mundo, não pese para todo mundo. E vamos tentar ajudar o seu pai como for possível, né? Claro, ele precisa ver isso em você, por mais que talvez você também esteja machucada. Como a Denise frisou bem, não é uma raiva, não é um querer mal, não é um destratar. Mas um mostrar para o seu filho que você está tentando se poupar, se preservar e a ele também. E eu vou te dizer que nesse caso, de fato, é a melhor coisa a se fazer. Uma criança, por mais que ela sofra com a separação dos pais, ainda nesses casos pode ser menos pior do que tudo que se viveria em família com a dinâmica de alguém que traz o vício. Perfeito. Você quer dizer mais alguma coisa? Eu acho que você poderia dar um recadinho, como você sempre faz muito bem, de pedir para o pessoal começar e continuar, quem ainda não nos mandou questões ou comentários, começar. E quem já mandou, continuar, porque nós contamos com os nossos amigos para fazer esse bate-papo aqui. É isso que dá dinâmica, né, Sim. Denise, para os nossos vídeos semanais. Então você pode escrever para Seguindo em Frente, tudo junto, 26, @gmail.com. Você pode curtir nossa página no Facebook, que é Seguindo em Frente. Inclusive no Face tem um lugarzinho para você clicar e convidar amigos. Convide os seus amigos da sua página do Face, do seu perfil, para curtir a nossa página, para agregar mais pessoas, para que mais gente seja atingido e possa se beneficiar. E eu queria encerrar, Denise, antes de você dar seu abraço, seu boa noite, dizendo uma coisa. Muita gente ainda pergunta no inbox ou por e-mail quando que o programa vai voltar. Então eu acho que a gente deveria dizer mais uma vez que o programa Em Frente, que nós fazíamos na TV Aparecida durante aqueles 8 anos, que foi para nós uma experiência muito boa, muito agradável, muito importante, ele se encerrou em dezembro. O programa não volta. Muita gente ainda acha que ele está de férias, que vai retornar agora. Então, isso não vai acontecer. Infelizmente, por um lado, né? Eu entendo a pergunta que as pessoas fazem, dizendo que estão sentindo falta, se mudou o dia, se mudou o horário, que não estão mais nos achando. Na TV não vão mais nos achar. O programa Em Frente foi encerrado depois desses 8 anos. Vocês vão nos encontrar aqui, Denise e eu, nesses vídeos, porque nós não queríamos perder o contato com vocês e a possibilidade de ajudar através dessas respostas às perguntas que vocês mandam. Perfeitamente. E por isso mesmo, Seguindo em Frente, precisa de você. Beijão, até quinta. Boa noite, até mais.